E ao ver que tu Deus Todo-Poderoso, obrigado plantaste cada se pé, colocado a teu serviço e na tua obra tem encontrado a realização de sua vida. Obrigado porque eles são bênção no reino de Deus, porque eles são bênção na primeira igreja batista de Divinópolis, eles são bênção na vida de cada um de nós. Que as tuas graças mais ricas, os teus favores selecionados, ó Deus Todo-Poderoso, sejam derramados desde os altos céus como chuva abundante, para regar as suas almas e os seus corações, para fazer florescer os seus sonhos e os seus projetos, para lhes dar uma colheita abundante de alegria e de vitória, para que sigam firmes no seu chamado até que Cristo regresse. Nós te suplicamos esta graça no nome do teu Filho Jesus, que é o nosso Salvador e o Senhor da igreja. Amém. Graças a Deus. Irmãos, sintam-se homenageados de coração. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe os irmãos grandemente. Sim. Irmãos, não estava para mim essa missão, mas a Alda mandou, né? Então manda quem pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, assim, eu quero, em nome de todos os diáconos aqui, agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que nós temos tido de servir nesse ministério que, assim, é tão importante. Nós sabemos na obra do Senhor, mas é um privilégio para nós poder servir a Deus e a igreja através do corpo diaconal. Então nós queremos agradecer primeiramente a Deus, mas também à igreja, especialmente aos pastores nossos, né, pela distinção que eles sempre têm nos feito e pela oportunidade que temos de servir com os irmãos. Muito obrigado. Amém, irmãos. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado por tudo. Nossas famílias ouvem a Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta manhã. Eu quero convidar aqui o pastor Petrônio. Acabou que eu falei isso aí. Quero convidar o pastor Petrônio para apresentar, então, o orador desta manhã. Bom dia, irmãos, irmãs. Desde o dia de ontem, no nosso encontro de casais, o pastor Marcelo Aguiar está conosco. Nós desejamos, pastor Marcelo, como eu pude dizer para o irmão na vinda do aeroporto para cá, que o senhor estivesse conosco já há muito tempo. Em 2019, nós participamos de um retiro de pastores e famílias, quando o pastor Marcelo foi tremendamente usado por Deus para falar àquele grupo ali de líderes do estado de Minas Gerais. E então surgiu o nosso desejo e o pedido a Deus de que fosse possível tê-lo conosco aqui. Mas os irmãos sabem que no meio do caminho houve aí uma pandemia, nós precisamos adiar essa vinda do pastor Marcelo, mas graças a Deus tem se tornado possível desde ontem, e Deus o trouxe em paz, em segurança, e nós queremos agora também compartilhar com a igreja desse momento. Ontem foram os casais, hoje todas as famílias. O pastor Marcelo Aguiar é pastor da Igreja Batista em Mata da Praia, na cidade de Vitória do Espírito Santo. E ele também tem formação em psicologia e experiência clínica, uma experiência vasta também nesta área. E Deus tem dado ao pastor Marcelo a alegria de poder comunicar a mensagem da palavra de Deus também através da literatura, através da publicação já de 19 livros, com o 20º agora por sair. E os irmãos depois poderão ter mais informações sobre como adquirir esses livros. Ele trouxe apenas alguns, mas os irmãos terão informação de como adquiri-lo também depois na editora. Por último, eu quero dizer aos irmãos que o que nos levou a convidar o pastor Marcelo foi o fato de que ele, como eu lhe disse, pastor, apresenta a mensagem da palavra de Deus, bíblica, fundamentada nas Escrituras, com segurança, mas não deixa de responder às questões atuais, principalmente no sentido do cuidado pastoral, no cuidado pessoal com as famílias. Os problemas que surgem, eles precisam de respostas. A resposta está na palavra de Deus, mas é preciso saber
levar essa mensagem até a situação de cada um, e Deus tem usado a vida do pastor Marcelo para isso. Vamos orar mais uma vez, antes de passar a palavra ao querido pastor Marcelo, que hoje à noite também estará conosco. Você que está agora pela manhã aqui, ouvirá, mas pode convidar amigos, familiares, para estarem conosco à noite, a partir das 19 horas, quando também estaremos juntos. Amado Senhor, nós te damos graças pela vida do teu servo. O Senhor o conservou com saúde, o Senhor permitiu que ele estivesse aqui e chegasse em segurança. E desde ontem, ó Deus, tem sido muito agradável para nós a sua presença entre a tua igreja, ali com os casais primeiro, mas agora com todas as famílias. Pedimos que o Senhor use mais uma vez o teu servo na transmissão dessa mensagem, ó Deus, que nós tanto necessitamos. Que o Senhor ilumine sua mente e use com poder. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Que a graça e a paz maravilhosas do Senhor Jesus estejam com a sua vida e estejam sobre o seu lar. Sou grato a Deus pela oportunidade de conhecer a primeira Igreja Batista de Divinópolis. É a minha primeira vez na igreja, é a minha primeira vez na cidade. Então agradeço ao Senhor por esse privilégio de tomar contato com mais uma parte do corpo de Cristo, com irmãos e irmãs com os quais haveremos de conviver lá no céu. Agradeço ao pastor Petrônio pelo convite, ao pastor Alex pela confiança e trago um abraço dos batistas capixabas. Aliás, os capixabas e os mineiros estão sempre em interação. Eu sei que os mineiros apreciam muito as praias lá do nosso estado e nós capixabas apreciamos muito a hospitalidade e a culinária dos mineiros. Então, são dois estados que estão sempre fazendo alguma forma de intercâmbio, há muita amizade, muito congraçamento, e nós louvamos a Deus por isso. Queridos, o pastor Petrônio falou sobre a questão dos livros, e Deus tem me dado essa oportunidade de servi-lo no Ministério da Literatura. Eu tomei a liberdade, pastor Alex, de trazer alguns exemplares do livro mais recente. É o livro que eu estou trabalhando na divulgação, um livro sobre as promessas da Bíblia. Há mais de 7.500 promessas registradas na Bíblia para você e para mim. Mas se a gente não conhece essas promessas, corre o risco de não desfrutá-las. É como ter R$1 milhão depositado no banco na nossa conta e a gente não saber que ele está lá. Deixa de abençoar a nossa vida. Então, neste livro, o que a gente fez foi pesquisar todas as promessas da Bíblia e agrupá-las por temas. Então, você vai ter 40 temas que vão falar sobre a promessa da cura. Onde estão na Bíblia Sagrada as promessas da restauração da saúde? A promessa da salvação, a promessa do livramento, a promessa da companhia, a promessa do sustento, a promessa da prosperidade, a promessa de que Jesus vai voltar e assim por diante. É um livro bem interessante para a gente ler, para a gente ter na cabeceira. A gente pode ler um capítulo independente do outro, de acordo com a necessidade do dia, mas é também um livro muito interessante para a gente presentear. Seja aquela pessoa que já é cristã, seja aquela pessoa que precisa conhecer aquele por quem todas as promessas se cumprem, que é o Senhor Jesus Cristo. De modo que, se algum irmão tiver interesse, quando esse culto terminar, lá à saída nós teremos uma mesa e os irmãos poderão examinar o livro e, se desejarem, poderão adquiri-lo e até mesmo ganhar um autógrafo, se assim desejarem. Mais uma vez, muito obrigado pela hospitalidade, pelo convite, pelo carinho de toda essa igreja. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Onde leremos no capítulo 11, o verso 23. Mesmo assentado como você está, mas com toda a reverência à palavra de Deus, queria que você acompanhasse essa leitura. Vamos falar tanto hoje pela manhã, quanto logo mais à noite,
sobre este tema, aprendendo com as famílias da Bíblia. E agora pela manhã, uma mensagem dirigida especialmente para você que é pai, para você que é mãe. Hebreus, capítulo 11, versículo 23. A Bíblia diz assim: pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Que o Senhor abençoe a sua santa palavra lida aos nossos corações. Quando a gente é criança, escuta a pergunta: o que você vai ser quando crescer? E aí a gente responde: eu vou ser astronauta, eu vou ser bombeiro, eu vou ser bailarina, eu vou ser professora. E a vida passa e a gente cresce e a certa altura a gente começa a fazer a gente mesmo a pergunta que antes os outros nos faziam: o que eu vou ser quando crescer? E muitas vezes a resposta muda. Acho que eu vou ser um contador, ou eu vou ser um comerciante, ou eu vou ser um funcionário público, eu vou ser um advogado. O interessante é que quase nunca a gente pensa: eu vou ser um pai, eu vou ser uma mãe. E não obstante, esta é a realização mais importante que um ser humano pode alcançar. E essa é a contribuição mais significativa que um ser humano pode dar, tanto à sociedade quanto ao reino de Deus. Nem todos, ao crescer, se tornarão pais, se tornarão mães. Mas aqueles que se tornarem, estarão abraçando a maior e mais significativa aventura que um ser humano pode abraçar. Igreja, o mundo não precisa tanto de bons astronautas, de boas bailarinas, de bons contadores, de bons advogados, quanto precisa de bons pais e de boas mães. George Barna, em um dos seus livros, escreve que criar filhos é algo que acontece nas linhas de frente da batalha espiritual. É algo que define nossa existência diária e nosso propósito. Criar filhos é uma das realizações mais importantes para qualquer ser humano. E quando penso em pai e mãe que são capazes de nos servir como exemplo, como inspiração dentro da palavra de Deus, penso em Anrão e Joquebede. Eles não aparecem muito na Bíblia. Na verdade, o nome dos dois só aparece em 2 versinhos, em Êxodo 6:20 e em Números 26:59. Mas no pouco que aparecem, aparecem bem. Anrão e Joquebede, pais de Moisés, Arão e Miriam, mostraram pela vida dos seus filhos que foram pais acima da média. Foram pais extraordinários. Foram pais com os quais você e eu podemos aprender se somos ou se seremos pais. Aprendendo com as famílias da Bíblia, eu quero aprender com aquele casal. Eu quero aprender com Anrão e com Joquebede. E eu quero discernir que lições espirituais deixam para a minha vida como pai ao longo destes milênios de anos e me alcançam hoje no meu desafio, que é criar os meus filhos sob a orientação do Senhor. Eu aprendo pelo menos 3 lições com aquele casal especial. A primeira lição, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós devemos criar os nossos filhos para Deus. Às vezes eu ouço alguém dizer: eu crio os meus filhos para o mundo. Você já ouviu essa frase, alguém dizer isso? Eu crio os meus filhos para o mundo. Irmãos,
está amarrado, repreendido e pisoteado. Em nome de Jesus. Como assim? Você vai criar os seus filhos para o mundo? Você precisa criar os seus filhos para Deus. Moisés, Arão e Miriam demonstraram possuir um profundo senso de comunhão com Deus, de respeito a Deus, de devoção a Deus, de confiança em Deus. E onde eles aprenderam isso? Em casa. Com quem eles aprenderam isso? Com seus pais. Isso fica patente quando analisamos o caso específico de Moisés. Aqui no capítulo 11 de Hebreus, nos versos 24 a 26, nós lemos que pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Como explicar isso? Como explicar que, tendo chegado à idade adulta e tendo sido criado no palácio de Faraó, homem cheio de servos, de poder, importância e prestígio, Moisés tenha escolhido padecer com o povo de Deus, a se inclinar perante falsos ídolos? A única explicação é a profunda impressão deixada na sua alma pela fé de seu pai e de sua mãe. Nós sabemos que Amrão e Joquebede não tiveram muito tempo para incutir no coração de Moisés o amor pelo Deus verdadeiro, mas usaram o tempo que tiveram. E Moisés, ao ser levado para o palácio de Faraó, ao ter contato com as grandes pirâmides, com aqueles templos luxuosos, com os milhares de deuses do Egito, Moisés olhou para tudo aquilo e disse: não se compara à fé simples e verdadeira do meu pai e da minha mãe. Durante muito tempo, os especialistas em missões falaram sobre a janela 1040, um espaço geográfico no qual está localizado grande parte do mundo que ainda não ouviu falar de Jesus. E então diziam os missionários: é para esse lugar, é para a janela 1040 que nós devemos enviar os nossos obreiros e os nossos recursos, porque ali está o futuro do Evangelho. Mas mais recentemente, os missionários têm sido despertados por Deus para uma outra janela, a janela 414. Que não é uma janela geográfica, é uma janela etária. Porque eles descobriram que 90% das pessoas que se tornaram cristãs entre os 4 e os 14 anos. De modo, meus amados, que a infância e a adolescência são o grande campo missionário do cristão. De modo que a sua casa, meu amado, minha amada, é o grande campo missionário que Deus confiou a você. E então nós precisamos, à semelhança de Amrão e Joquebede, semear no coração do nosso filho uma fé que ele admire, uma fé que ele reconheça, uma fé que ele queira abraçar como sua. Certo, pai? Desgostoso porque os filhos, depois de crescidos, abandonaram os caminhos do Senhor, queixava-se com o pastor da igreja e dizia: pastor, eu não entendo, por que os meus filhos se desviaram? Por que os meus filhos não quiseram saber de Deus? Eu sempre levei a minha casa para a igreja. E o pastor respondeu: você sempre levou a sua casa para a igreja, mas você levou a igreja para a sua casa. Dentro de casa, os seus filhos podiam ver que a sua fé não era algo que se restringia ao templo ou ao domingo, que você tinha um relacionamento com o Senhor.
Eles flagraram você de joelhos, orando, intercedendo, lendo a Bíblia, clamando pela vida deles. Eles perceberam em você uma fé real, autêntica, vibrante, contagiante, que eles quisessem abraçar como deles e dizer: este Deus eu quero para mim. Isso aconteceu na casa de Anrão e de Joquebede. Então, queridos, nós precisamos ter esta consciência e não criar, jamais, os nossos filhos para o mundo, mas criá-los para Deus. O mais importante não é se o seu filho vai ter uma boa condição financeira. O mais importante não é se o seu filho vai ter um bom emprego e um bom salário. O mais importante não é se o seu filho vai ser um advogado, um médico ou um astronauta. O mais importante é se o seu filho vai ser um filho de Deus. Se ele vai ser um servo do Senhor. E essa é a nossa responsabilidade como pais. Com os pais de Moisés, Miriam e Arão, eu aprendo também que nós devemos mostrar aos nossos filhos o seu valor. Moisés, Arão e Miriam foram os expoentes da sua geração. Lá em Miqueias capítulo 6, versículo 4, Deus diz: eu libertei o meu povo, enviando na frente dele Arão, Miriam e Moisés. Ou seja, Deus apresenta como os 3 maiores vultos espirituais daquela geração, os filhos de Anrão e Joquebede. Meus irmãos, um casal de escravos. Anrão e Joquebede estavam criando os seus filhos numa tapera. O chão da casa era de terra batida. As paredes eram de estuque. O telhado era de palha. Eles eram escravos, filhos de escravos, netos de escravos. Não tinham acesso à saúde, não tinham acesso à educação. Mas aquele casal estava criando gigantes dentro de casa. Ali era o ninho das águias. Anrão e Joquebede estavam fabricando heróis dentro do seu lar e mostrando àqueles meninos que, embora aos olhos do mundo eles não passassem de escravos e filhos de escravos, Deus podia fazer grandes coisas na vida deles e através da vida deles. Nós lemos que Anrão e Joquebede sabiam mostrar aos seus filhos o valor que eles tinham. Nós lemos Hebreus 11, 23, onde se diz que pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Viram que o menino era formoso. Parece piada, não é? Qual é o pai, qual é a mãe que não acha o seu filho formoso? Que não acha a sua filha a mais linda do mundo? A Bíblia diz que eles não temeram o decreto do rei. Qual é o pai que, para salvar a vida de um filho ou de uma filha, não colocaria em risco a sua própria vida? Então Moisés foi alguém que cresceu sabendo que era amado, que era importante, que era especial, sabendo que ele era alguém que os pais olharam e acharam bonito, sabendo que ele era alguém que os pais olharam e disseram: nós estamos dispostos a enfrentar o decreto do rei, a ira do rei, nós estamos dispostos a morrer por você, Moisés. E assim foi também com Arão, e assim também foi com Miriam. Embora o mundo ao redor dissesse a eles algo muito diferente, embora o mundo ao redor dissesse àqueles meninos: vocês são escravos, filhos de escravos, netos de escravos, vocês não têm acesso à educação, vocês não têm acesso a nenhuma influência política, vocês não têm futuro, vocês não têm direito a sonhar, vocês nunca vão ser nada na vida. Quando aqueles meninos olhavam para os olhos dos pais deles, encontravam uma mensagem diferente. E queridos,
Os olhos dos nossos pais são o espelho no qual nós nos enxergamos. Nós, seres humanos, somos inseguros, temos sentimentos de inferioridade, duvidamos, hesitamos, colocamos muitas vezes tudo a perder, perdemos oportunidades preciosas. Mãe, o seu filho precisa saber que ele é especial, que ele é capaz. Pai, o seu filho precisa saber que ele é amado, que ele é importante, que ele é precioso. Muitas vezes nós, como pais, falhamos em derramar este amor tão grande que há dentro do nosso coração, no coração dos nossos filhos. E há filhos que estão crescendo infelizes, porque têm tudo, menos a admiração do seu pai, o incentivo do seu pai, a companhia do seu pai, a presença do seu pai. Então nós precisamos mostrar aos nossos filhos como eles são especiais, e fazer isso com elogios, e fazer isso com abraço, com afago, com afeto. Pesquisas mostram que meninas abraçadas por seus pais, o genitor do sexo masculino, engravidam menos na adolescência. Olha que coisa interessante. Porque elas não convivem com aquela carência do toque masculino, do toque paterno, já tiveram isso, foram abraçadas por seus pais, e isso é apenas um exemplo. Quando nós, como pais, conseguimos mostrar aos nossos filhos o quanto eles são especiais, o quanto eles são valiosos, eles se tornam menos vulneráveis a relacionamentos destrutivos, à exploração, à violência e às armadilhas de Satanás, porque eles dizem, não, eu tenho valor. Não, eu mereço coisa melhor. Não, o meu pai e a minha mãe me mostraram que eu sou alguém precioso. E como é que a gente mostra isso para um filho? É com exemplo, é com elogio, é com carinho, é com beijo, é com abraço, é com tempo, é com atenção, é com passeio. Lembre-se disso. Os seus olhos são o espelho no qual os seus filhos enxergam a si mesmos. George Bernard Shaw escreveu uma poesia muito bonita, intitulada Pai e Mãe. Ela está projetada aqui à frente e apela aos nossos corações, diz, pai e mãe, vocês não conseguem ver a real identidade desse pequenino ser? Deem amor e cuidado, palavras que não somem, pois em cada criança jaz na concha um homem. No interior dela está o amor de Deus, confiado a vocês desde os elevados céus. Esses olhos inocentes que os procuram, e essas mãos tão delicadas que os seguram, são sua carne e seu sangue realmente. Então, deixem o amor fluir numa torrente. Gentileza e compaixão, palavras doces, deverão ser seus brinquedos mais precoces. Pais e mães, escutem minha advertência. Já desperta de seu filho a consciência. Que testemunho dará ele mais tarde, quando vocês forem chamados à eternidade? Dirá ele que ambos não o puderam ver, ou que o amaram com todo o seu ser? Então, este desafio, lançado pelo poeta aos pais e às mães, foi muito bem respondido por aquele casal de humildes escravos tementes a Deus, Anrão e Joquebede. E nós, como iremos responder a este desafio? Em terceiro e último lugar, eu aprendo com Anrão e Joquebede que nós precisamos ensinar os nossos filhos a servir. Arão, Miriam e Moisés tinham este traço em comum: como gostavam de ajudar. Como gostavam de servir. Moisés colocou-se a serviço do povo de Israel. Arão se colocou à disposição de Moisés para ajudá-lo a enfrentar Faraó. E Miriam
já desde pequenina mostrava aquela disposição de ajudar a sua mãe, vigiando o bercinho que era levado pelas águas do rio Nilo. Você se lembra da história? Então, tanto Moisés, quanto Arão, quanto Miriam, tinham este traço em comum, gostavam de ser úteis. Embora os seus pais tivessem dito a eles: vocês são especiais, vocês são capazes, vocês vão longe, vocês são preciosos, nem por isso estimularam no coração dos filhos o egoísmo. Há um ditado verdadeiro que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. E Anrão e Joquebede ensinaram aos seus filhos que uma vida bem vivida é uma vida de serviço. Houve uma mãe no Novo Testamento, e o nome dessa mãe era Salomé. E como toda mãe, ela amava os seus filhos. Ela tinha 2. Então aproximou-se de Cristo e disse: Senhor, quero lhe fazer um pedido. Concede que estes meus 2 filhos, Tiago e João, na tua glória se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu a Salomé: você não sabe o que você está pedindo. Porque no reino de Deus, o maior é o menor. E o importante não é aquele que é servido, e sim aquele que serve. Da mesma forma como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É duro ouvir uma palavra dessas, não é? Quando a gente pensa nos nossos filhos e no futuro dos nossos filhos, a gente sonha que eles sirvam ou a gente sonha que eles sejam servidos. O que você quer para os seus filhos? Vou lhe dar um exemplo. Festinha de aniversário. Está a criançada toda esperando cantar o parabéns para poder pegar os docinhos. Porque só pode pegar os doces depois que canta os parabéns. Terminou de cantar os parabéns, a criançada voa em cima dos docinhos. Você, como pai ou mãe, faz o quê? Ensina filho, espera a sua vez, ou pega uma sacola, já coloca na mão do menino e diz: corre, corre, corre. Entendem o que eu digo? O que nós estamos ensinando para eles? Que o mais importante é ser servido? Ou que o mais importante é servir? Irmãos, na prova em que Salomé foi reprovada, Joquebede tirou 10. Porque ao contrário de Salomé, Joquebede não criou os seus filhos para serem servidos, ela criou os seus filhos para servir. E na verdade é no serviço que nós encontramos a nossa realização. Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz, disse: os únicos entre vocês que serão realmente felizes são aqueles que procuram e acham uma forma de servir. Então, os nossos meninos hoje têm tudo. Eles têm celular, eles têm televisão, eles têm bicicleta, eles têm tudo. Mas eles estão infelizes, estão irritados, estão frustrados, estão deprimidos, porque eles não foram ensinados a servir. Aqueles dentre vocês que serão realmente felizes são aqueles que procuram e acham uma forma de servir. Ensine os seus filhos a servir. Eles podem começar arrumando a cama e lavando a louça. Já estou até vendo. Os juniores e os adolescentes dessa igreja vão procurar o pastor Alex depois do culto e vão dizer: pastor Alex, nunca mais convide esse pastor lá de Vitória para pregar aqui na igreja outra vez. Mas é assim que começa. Ensine-os a fazer pequenos serviços. Visite um orfanato e leve os seus filhos com você. Visite um trabalho missionário e leve os seus filhos com você. Mostre ao seu filho a alegria de abençoar. Depois que ele tiver sentido esse gosto,
que ele tiver experimentado essa felicidade, meu amado, minha amada, ele vai querer experimentar essa sensação boa para o resto da vida dele. Mas muitas vezes estamos criando os nossos filhos para serem servidos. E preciso dizer isso com cuidado, mas com firmeza. Preciso dizer isso a pais e mães que têm sido feitos de escravos pelos seus filhos. Isso não é bom para o pai, isso não é bom para a mãe, isso não é bom para o filho. Então, nós precisamos forjar grandes seres humanos dentro da nossa casa. Anrão e Joquebede fizeram isso. O faraó nem imaginava, o faraó nem sonhava, mas a revolução que haveria de transformar o mundo, a revolução que haveria de deixar o império egípcio de joelhos, estava sendo forjada na barraquinha humilde, na tapera simples de escravos, Anrão e Joquebede, mas que levaram a sério a missão de serem pais, e foram pais extraordinários. A grande revolução que haverá de transformar o mundo, que haverá de trazer benefícios de leste a oeste, de norte a sul, está sendo forjada dentro da sua casa, no seu serviço humilde, amoroso e constante, de ser um bom pai, de ser uma boa mãe. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando for grande, não se desviará dele, diz a Bíblia. E alguém já disse também que a mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. Queridos, o mundo precisa de bons pais, mais do que de bons astronautas, ou boas bailarinas, ou bons bombeiros. O mundo precisa de bons pais. Ao longo da vida, você se realizará em muitas tarefas, mas lembre-se de que a sua tarefa principal é ser um bom pai, é ser uma boa mãe. Anrão e Joquebede criaram gigantes espirituais na casa deles. E por isso, somos beneficiados até os dias de hoje. Vamos nós também deixar como pais e mães marcas que abençoem os nossos filhos e sigam além, em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Por favor, abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos juntos ao trono da graça do Senhor nosso Deus. Ó Pai, um homem e uma mulher que não passavam de escravos, que moravam numa tapera, que nunca cursaram uma faculdade, que não tinham nenhuma importância política, nenhum poder econômico, criaram gigantes debaixo do seu teto humilde, que foram poderosamente usados por Deus para corrigir injustiças, para libertar cativos e para fazer com que o teu nome fosse engrandecido até os confins da terra. Não há privilégio maior, não há tarefa mais nobre do que ser pai, do que ser mãe. Obrigado porque nos deste este privilégio. Deus, o corre-corre do dia a dia chama a nossa atenção para tantas coisas que às vezes nos esquecemos de que precisamos criar os nossos filhos para o Senhor, de que precisamos mostrar aos nossos filhos o quanto eles são especiais e que nós precisamos ensinar os nossos filhos a servir. Lembra-nos dessas verdades. Ajuda-nos a colocá-las em prática. Abençoa a nossa descendência e através da nossa descendência, abençoa o mundo, Senhor. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.
Amém. Somos gratos a Deus por palavra tão desafiadora como essa e convidamos os irmãos para que estejam conosco à noite, quando ouviremos mais uma palavra do Senhor através do pastor Marcelo. Irmãos, nós estamos encerrando o nosso culto e em tempo nós homenageamos hoje os nossos diáconos. E eu queria também parabenizar os diáconos José Alves, Ariel Varenga, o irmão Milton Pena e o irmão Djalma Guimarães. Desejamos a eles também toda a felicidade, que Deus os abençoe e sintam-se abraçados por nossa igreja. Vamos ouvir então o nosso pós-lúdio e estamos então encerrando a nossa celebração.